Gente, eu estou aqui hoje com uma geriatra. Ela vai ensinar quando a gente procura uma geriatra, né? Na geriatria, né? Porque ela é uma graça. E olha que menina jovem, bonita. Tá? E ela já está inteirinha ainda, né? A gente que nós estamos acima da idade, que vai precisar procurar. Que é a Viviane Honório. Viviane, prazer. Prazer, Denise. Obrigada por me receber. Eu que te agradeço, tá? Viviane, vamos começar aqui. Você é nascida onde, bem? Eu sou catanduvense. Catanduvense. Nascida e criada, né? Nasci aqui em Catanduva. Gosto muito de morar em Catanduva. Não consegui sair daqui, né? Acabei ficando. Quem são seus pais? Meus pais, eles chamam Nelson e Rossana, né? Eles não têm nenhuma relação com a área médica. E eu acabei, né, por motivos pessoais mesmo, tomando outro rumo e vim parar na medicina. E a tua formação, como é que é? Você fez o colegial, tudo aqui? Estudei aqui, estudei no colegião, né? Muita gente conhece aí o colegião, até o terceiro colegial. Quando eu saí do colegial, eu passei na FAMECA, né? Ah, você está também na FAMECA? Nossa, FAMECA. Então, essa FAMECA é brilhante, como né? uma boa catanduvense, eu tinha um desejo muito grande de estudar, né? De me formar médica ali, graças a Deus deu certo. Fiz os 6 anos de faculdade, terminando, eu optei por ficar mais 2 anos. Foi a residência? Na primeira residência, né? Na verdade eu fiz... Que é a clínica médica que vocês fazem, né? Isso. Primeiramente eu fiz 2 anos de clínica médica. E aí, quando eu terminei a clínica, precisei expandir um pouquinho os horizontes, né? E aonde vai fazer? Porque aí você faz clínica médica, geriatria, já é outra residência. Já é uma subespecialidade. Então já é você fala subespecialidade. Isso. Então aí eu acabei indo para Ribeirão, fui morar em Ribeirão Preto e terminei minha formação no Hospital das Clínicas, lá da USP de Ribeirão Preto. Ah, né? certo. Então... Agora me explica, quando e como que a gente procura um geriatra? Por quê e pra quê? Tá. É assim, ó, essa pergunta muita gente me faz, né? É a básica, né? E assim, às vezes vem pacientes mais idosos que o filho traz, aí o filho já tá ali numa idade meio termo, né? 40, 50 anos, e essa pergunta vem muito pra gente, tá? O que acontece, se a gente for considerar a definição do idoso, é o indivíduo com mais de 60 anos de idade. Então, teoricamente... Agora diz que vão mudar, né? Um pouquinho mais, né? Agora tem essa Será que eu saio? Porque eu tô com 65. E assim, como a expectativa de vida da população tem aumentado muito, né? Isso é uma questão que tem que ser pensada mesmo. Tem muita gente com 60, 70 anos ativa, que dirige, que faz as coisas sozinho. Então, e aí acaba recebendo esse rótulo de idoso. Mas, na verdade, o atendimento geriátrico ele é um atendimento clínico, né? O geriatra acaba sendo o clínico do idoso. Então, assim, não está errado você procurar um geriatra se você tem o desejo de ter um envelhecimento, de ter alguém que te acompanhe durante esse processo de envelhecimento. Então, mas aí mais ou menos assim, 40 anos, 50 anos? E, geralmente, a partir dos 45 anos, a gente já considera uma idade legal para procurar o geriatra. Tá, e aí, como que é o procedimento? Eu venho e falo assim, olha, eu quero fazer um tratamento, um negócio assim, como que é? Assim, a medicina hoje em dia, né, quando a gente fala em medicina preventiva, hoje tá bem, né, isso está muito em alta, porque muita gente vai falar assim, mas eu vou ficar procurando doenças, eu preciso, né, procurar pelo em ovo, as pessoas falam. Pelo em ovo é o que leva aí. Só que na verdade não é procurar pelo em ovo, é simplesmente identificar coisas antes que elas se tornem algo que gere perda de funcionalidade, né, que gere uma repercussão na sua vida. Então, eu costumo dizer, né, isso eu tinha um chefe da residência no HC que falava muito, que o cardiologista, né, ele cuida do coração, o nefro cuida do rim, tá, e o geriatra, ele cuida do quê? O nosso objetivo é cuidar da função do idoso, manter esse indivíduo o mais ativo possível pelo maior tempo que a gente conseguir. E isso é feito justamente buscando a prevenção de agravos de doenças, tá? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Por exemplo, assim, olha, eu tenho uma mãe que tem uma comorbidade, né? Que fala comorbidade. O pai é assim. Aí, isso daqui é um fator pro filho ir buscar um tratamento ou um direcionamento para a saúde? Sim,
Sim, na verdade assim, ó, o geriatra ele entra também quando tem um indivíduo mais idoso. Isso é quase óbvio, né? Quanto mais idade a pessoa tem, maior a quantidade de doenças que ela pode apresentar. Então, muitas vezes acompanha com um médico que cuida ali do coração, o outro está cuidando do diabetes, e isso é perfeito. De maneira alguma, o objetivo do geriatra é tirar o acompanhamento desses especialistas, mas a gente faz um meio de campo, né? Para agregar ali, para ajudar nesse tratamento, porque às vezes uma medicação que o endócrino prescreveu, ela pode interferir na outra medicação que o cardiologista está usando. E o nosso papel é justamente manter esse manejo. Existe na geriatria um conceito que é o de polifarmácia, né? O uso de mais de 5 medicações por dia pelo indivíduo idoso ou não. E essa polifarmácia ela pode ser muito ruim no sentido de bater remédio, de efeito colateral. Então eu lido muito com efeito colateral de medicação, né? Às vezes eu uso isso a favor, eu uso um efeito colateral para contrapor outro. Então essa jogada é muito feita pelo geriatra. Existe assim uma combinação, por exemplo, olha, eu vim aqui, estou sentindo mal, estou com batedeira. Aí você fala assim, olha, quem é o cardiologista? Você vai ligar para o meu cardiologista? Sim, em momento algum o objetivo do geriatra vai ser tirar os outros especialistas de jogada, né? Inclusive a relação do geriatra com as outras especialidades, ela acaba sendo muito legal quando a gente consegue discutir caso, né? Falar, olha, essa medicação talvez a gente possa trocar por essa, que o efeito vai ser parecido, mas o efeito colateral vai ser menor. Então, essa interface com os especialistas é algo que eu estou super acostumada a fazer. Então, mas existe, eu vou falando para mim mesmo, né? Por exemplo, assim, olha, o cardiologista me deu um remédio de pressão que eu acredito naquilo piamente. Aí, eu vou, por exemplo, no geriatra, aí ele vai complementar, aí eu começo a sentir mal, aí o que eu faço? Aí, o geriatra vai te ajudar, né? A gente vai ter que parar, sentar e ver se foi aquela medicação que o cardiologista passou, aquela troca realmente, ou se não está acontecendo realmente uma interação medicamentosa. Que é isso que acontece com muita frequência. Essa interação que gera esse sentir-se mal, né? Ou a pressão baixou demais, ou a pressão passou a subir. Ou teve uma repercussão do uso da medicação no rim, aumentou a vontade de ir ao banheiro. Então, assim, tudo isso é visto na consulta. É uma observação diária, né? Tanto que, assim, a consulta do geriatra, ela tem um perfil diferente dos outros clínicos pela duração, né? Quando eu atendo um paciente pela primeira vez, eu já aviso ele a hora que ele senta na cadeira. Olha, a gente vai ter 2 horas de consulta. A gente vai ter uma conversa, não se assuste, porque essa conversa vai ser longa, né? Então, às vezes, se é um caso mais simples, 45 minutos, 1 hora, você consegue conhecer o paciente, mas muitas vezes chega em 1 hora, 1h20, até 1h30 de consulta. Tá. E, peraí, você, assim, é confundido com clínico geral? Sim, o tempo todo. É que assim, esse contexto de medicina especializada, né, isso fez com que a medicina ficasse muito compartimentada. E aí, não, eu tô com batedeira, eu vou no cardiologista. Tudo bem, mas muitas vezes você tá com um sintoma que você não sabe o que você tem. E aí você não sabe quem procurar, né? Só que, por exemplo, o cardiologista, ele é um clínico. O endócrino, ele também fez residência de clínica médica e muitas vezes as pessoas não sabem disso, então ficam perdidas em saber quem procurar. Até para direcionar esse tratamento especializado, a consulta do geriatra ela é interessante. A geriatria é uma subespecialidade nova, não é? Sim, muito nova. Tanto que assim, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, são pouquíssimos os especialistas que são cadastrados com prova de título, então não é uma especialidade tão difundida. E assim, vagas de residência ainda são poucas, né, justamente por esse motivo, mas está crescendo muito. Eu acho que é uma especialidade que tem tudo para cada vez ter mais gente fazendo. Eu brinco, né? Tem a Ana Carolina Grisotto, que ela está fazendo geriatria. Eu conheço. E eu, como assim, eu sou muito ligada a eles, aí eu brinco e falo assim,
Bem, estuda bastante que você vai ser minha cuidadora. Todo mundo vai chegar nessa fase, né? Mas não dá a impressão de falar assim, gente, eu vou no geriatra e ele vai ser meu cuidador, não é? E a gente acaba tendo essa relação com a família, viu? A relação do geriatra, quando cria-se essa relação de confiança entre a família e a gente, qualquer dúvida que ele tem, né, ele vai entrar em contato, ele vai falar, eu fui no endócrino, ele trocou o remédio do diabetes. Ele vai me ligar e falar assim, doutora, você acha que eu posso trocar, tá tudo bem? Né? Então, mas aí quem faz o papel? O médico que te liga ou o próprio paciente? As duas coisas são possíveis, né? Depende muito de quem é o colega que tá conduzindo o caso. Quando o colega conhece a gente, que tem um número pessoal, vários ligam aqui e conversam comigo diretamente, senão a família me traz essa demanda e se eu tenho alguma dificuldade, se eu tenho alguma dúvida, eu sempre entro em contato mesmo para manter essa comunicação. Por ser uma área nova, como que você escolheu? Como chegou nessa fase? Olha, eu quero fazer geriatria. Essa questão é legal de contar. Quando eu entrei na faculdade, né, muitas vezes tem pessoas que entram na faculdade de medicina sabendo o que vão fazer, porque gostam mais ou menos de alguma coisa. Eu tinha uma visão muito romântica. Hoje eu vejo isso, que eu tinha uma visão extremamente romântica do que é ser médico. Eu tinha uma noção de cuidado, de acolhimento muito grande. E quando no primeiro e segundo ano de faculdade são bem teóricos, ali a gente tem pouco contato com parte clínica mesmo. E a partir do terceiro ano de faculdade, quando eu comecei a ter contato com o paciente, com doenças mesmo, eu comecei a me frustrar muito. Porque eu não me encaixava em nenhuma especialidade. Eu olhava ali... Eu acho muito difícil fazer isso mesmo. Muito difícil, porque a gente... E ainda também é recente terceiro ano, não é? Com certeza. Né? Assim, eu fico com os alunos na faculdade aqui de medicina. Hoje em dia eu sou professora da faculdade também, né? Acabei voltando para minha casa e voltando para minha segunda casa, que é a FAMECA. E aí eu vejo alguns sabendo já o que vão fazer, eu fico meio assim, nossa, mas tão novo, tão pouca coisa que viu, como é que sabe o que vai fazer de especialidade? E aí, bom, eu vivi essa dúvida, nossa, eu não sei. E aí no quarto ano de faculdade eu tive o meu primeiro contato com a disciplina de geriatria, né, no ciclo ali. E quando eu tive a primeira aula, eu me encantei com o que aquilo pregava, né? A forma como você tentava ver o indivíduo como um todo e não daquela forma compartimentada que a medicina tinha me mostrado até então. Então foi a primeira vez que eu comecei a ter uma noção que era aquilo que eu queria, né? E isso foi ficando cada vez mais forte cada vez que eu tinha contato com as pessoas, com os pacientes. Então assim, ouvir, aconselhar, muitas vezes consolar, porque o médico, principalmente o clínico, a gente cuida de doenças crônicas. Muitas vezes as doenças que eu trato não têm cura. E eu não acho... Mas é paliativo? Não, assim, quando a gente fala em cuidado paliativo, é uma definição, né? Isso é legal. O geriatra acaba fazendo muito cuidado paliativo justamente por cuidar de muitas doenças crônicas, né? Se a gente for seguir a definição de cuidado paliativo, toda doença crônica que é incurável e que está ameaçando a vida do indivíduo, né, que faz com que ele possa a qualquer momento ter uma descompensação e podendo levar inclusive à morte, esse paciente ele é elegível aos cuidados paliativos. Então o geriatra acaba lidando muito com o cuidado paliativo por conta disso. E como eu não curo, como tem doenças que não são curáveis, que elas têm controle, acaba que o meu paciente precisa desse acolhimento. Ele precisa entender que... Aí nesse caso você trabalha com uma psicóloga, com um terapeuta junto? A equipe multidisciplinar é extremamente presente, né, na minha vida. Então muitas vezes eu preciso de uma psicóloga, às vezes nem só pro paciente, né, mas pro cuidador, porque quando eu falo em demência, o cuidador fica estressado, fica cansado e precisa de um suporte. Às vezes quem cuida fica pior do que quem está doente. Então assim... Porque acho que precisa do tratamento dos dois. Falando de demência, né, que é uma doença muito tratada pelo geriatra, como uma doença crônica. E demência agora que a gente descobriu que não é só Alzheimer, né? Que é um leque de... Não, demência... Assim, na verdade, quando a gente vai avaliar um paciente com uma demência, a gente fala assim, ele tem uma síndrome demencial.
qual o tipo de demência que ele tem. Existe um leque mesmo. E isso precisa ser, porque isso muda um pouco a forma como eu vou tratar, né? Então, eu falo muito isso, gente, nem toda demência é Alzheimer. Mas eu não sabia que você tratava de demência. Para mim já era a senhora o neurologista, o psiquiatra, né? Neurologista é uma especialidade que, assim, tem uma interface muito grande comigo também, né? Acabei não comentando deles, mas com certeza eles acompanham, tanto o geriatra quanto o neurologista faz muito diagnóstico de demência. É que o geriatra acaba ficando numa fase mais avançada, né, da doença, mas os dois são super presentes aí. Muitas vezes os dois, né, não é um só naquele momento. Não, mas olha, isso que você falou, eu sempre comento bastante. Quando a pessoa ao lado de um doente, porque às vezes também esse doente tem muita doença emocional, né? Existe. E aí, o que ela precisa? Ela precisa de um amparo. E que se amparo? Aí precisa, eu penso, que eu vejo, eu tenho bastante amigos, e às vezes também a gente sente, sim, que às vezes uma conversa com uma pessoa mais especializada, que vai te trazer mais um conforto, parece que você já sai outra, não é? E assim, muitas vezes você tem que ver como terapeuta mesmo. Às vezes a consulta, tem paciente que vem na consulta e vem... Não quer mais ir embora. Não, eu vou te passar um remédio. Muitas vezes, eu não tenho muito como medicar aquele comportamento, né? A gente tenta medicar para deixar mais tranquilo para a família cuidar, mas não é o tratamento que vai ser tão importante. O importante é aquele acolhimento, é explicar para aquela família o que aquela doença significa e o que ela pode esperar ao longo da evolução, porque isso também facilita o cuidado. Então eu vejo isso como algo extremamente essencial no tratamento do meu paciente. E hoje, antigamente a gente não demonstrava tanta demência, né? Por que agora aflorou tanta demência? Você tem... Assim, os estudos, a questão de mudança populacional, né? Inversão quando a gente fala em inversão da pirâmide populacional, né? É verdade. Então a população cada vez mais idosa, isso predispõe, porque se tratar de uma doença neurodegenerativa, aumenta a incidência conforme a idade da população aumenta. Então esse é o principal motivo para ter aumentado tanto a quantidade de diagnóstico. E um outro motivo, que essa é a minha opinião pessoal, é que aumentou muito a medicina especializada. Então, assim, hoje a gente consegue fechar diagnósticos que talvez em uma medicina mais tradicional, aí, mais antiga. Antigamente era cardiologista, clínico geral, né? Isso. Ortopedista, aí o pediatra, acabou, era ali, né? Aquilo ali. Agora tem as subespecialidades que vai agregando. Que foi super legal, porque a gente consegue tratar as doenças de uma forma mais adequada, e faz com que o diagnóstico seja feito com uma frequência maior. Tá. E você trabalha com bastante remédios, assim, medicamentos, né? Remédios a gente fala, mas naturais e o homeopático ou não? É mais assim, principalmente na medicina tradicional para o tratamento de demência, a gente tem poucas drogas ainda que tem uma evidência que melhora a demência, então a gente opta por manter essa linha de tratamento tradicional. A fitoterápica é uma coisa que é presente, né? Está sendo cada vez mais estudada e eu particularmente acho que tem tudo para crescer, né? O problema é que ainda não tem estudo para isso, porque como é uma doença, são doenças que estão sendo muito estudadas ainda, a gente não consegue... Muito trabalho. Tem muito trabalho. E também eu penso, que eu sou leiga no assunto, que essas opiniões, cada um tem uma opinião, né? E para juntar e chegar num acordo, né? Isso a medicina, ela é sazonal, a gente fala, né? Então tem períodos que você tem uma droga aí que tá na moda. Quem tá na moda, né? Aí você fala a droga da moda, aí você fica um pouco receoso. Então, eu acho que é sempre importante buscar a evidência. A gente está sempre correndo atrás daquilo que vai ter uma evidência científica para não causar o mal, né? Tem Hipócrates dizia que, né, muitas vezes a gente vai ter que não causar o mal quando você não puder causar o bem. Então, é sempre isso que eu preciso ter em mente quando eu vou prescrever uma medicação.
né, que ela pode gerar um efeito colateral, mas esse efeito colateral, jamais eu vou prescrever uma medicação pensando nesse mal que pode causar. E as demências, tem uma idade específica ou não? Pode ter, por exemplo, uma pessoa de 25 anos pode ter uma demência? Pode. Pode? Quando a gente fala em doença neurodegenerativa, sim, né? Isso é outra característica. O diagnóstico de demência, né? Isso é um tema que eu gosto bastante. Quando você avalia um paciente com demência, você vai olhar e vai falar assim, essa demência ela é provável. Porque a gente se baseia em dados clínicos, né? Nas características da evolução e fala, provavelmente essa demência. O que muita gente não sabe, Denise, é que o diagnóstico final de toda a demência, ele é pós-morte. O indivíduo teria que ser submetido a uma necrópsia, né, tirar um pedacinho do cérebro para a gente ter certeza de qual a substância que está depositada no cérebro causando aquela degeneração. Então, assim, aí, em relação ao jovem, né, existem demências que acometem mais a população jovem. A demência de Alzheimer ela é muito falada, muito conhecida. Porque o maior é o Alzheimer. Mas você já viu, porque a gente, né, na rua, com os amigos, o que é diferente, né? Fala assim, Alzheimer não mata, o que mata é alguma coisa que vai durar a vida toda. É mais fácil morrer quem está cuidando do que quem está com Alzheimer. É que assim, ó, isso é legal, ninguém morre de Alzheimer, isso é verdade, isso é uma grande verdade. As pessoas morrem das complicações que a doença causa. Então, o que é uma doença neurodegenerativa, né? Hoje a gente está sentado aqui conversando, tá tudo bem, né? E de repente você começa a perder a sua função cognitiva. Então, de repente eu não consigo mais tomar um banho sozinha, não consigo mais me alimentar conforme eu conseguia anteriormente. E essa perda funcional, ela é essencial para eu conseguir fazer um diagnóstico de demência, né? E aí, essa perda funcional ela é progressiva, até que chega no momento que o indivíduo, infelizmente, acaba ficando dependente, muitas vezes restrito, acamado, e a principal causa de morte nessas pessoas é a infecção, principalmente pneumonia e infecção urinária, né? Então, é muito verdade isso, ninguém morre de Alzheimer, a gente morre das complicações que a doença causa. Tá, você falou em complicações, agora que tá em alta aí no dia, é o Covid e a dengue. Sim. Por exemplo, eu tive minha mãe, que fez uma cirurgia de problema de carótida. Tá. Foi tudo bem e tal. Passou 3 meses, ela pegou dengue. Isso, a minha mãe me morre uma semana. Então, foi não por causa disso, foi por causa da complicação. Então, agora também do Covid, existe também esses tratamentos agora que você também faz ou não? Tá, assim, ó, o que acontece? Quando eu trato o idoso, existe uma síndrome dentro da geriatria chamada de síndrome de fragilidade, né? Que é o fio da agulha. Sim. Tá? Então, aquele indivíduo ele já tem uma reserva física muito limítrofe por conta de degeneração dos anos de vida. E aí, qualquer tipo de infecção, seja o Covid, seja uma dengue, seja um resfriado, porque essa influência também, né? Isso. Então, qualquer tipo de infecção, das mais leves até as mais graves, pode causar uma piora da reserva desse indivíduo. E é o que acontece muito com o Covid, né? Por que o indivíduo idoso morreu mais de Covid durante a pandemia? Porque a reserva dele é menor. Então, quando ele pega aquela infecção acaba tendo uma repercussão maior no organismo dele e muitas vezes ele não suporta aquilo, né? E aí os tratamentos, tem tido muita queixa no consultório de paciente com esquecimento pós-Covid. Nossa, eu demais. tenho amigos quando você tá falando some. E aí vem a questão da medicina sazonal, né? A gente não sabe por que isso acontece, né? A medicina como é uma doença nova, a gente não entende qual é a relação da infecção pelo Covid com a perda cognitiva. Se isso lá pra frente vai gerar, né? 10 anos depois que eu tive Covid eu vou desenvolver uma demência. Aí é só o tempo que vai falar pra gente. Não, mas olha, eu percebi, eu não tive Covid até hoje, graças a Deus. E meu filho, eu cuidei dele e eu peguei. Só pra você ter ideia, por contato eu fiz 8 exames. Eu imagino. Porque eu tive contato e não peguei. Mas eu fiz assim,
Quando no começo foi uma loucura, porque um falava uma coisa, outra e ninguém chegava a um acordo, porque ninguém sabia, né, o que Porque ninguém sabia, porque é uma doença nova. E essa eu agora também acredito, como você está dizendo. É a mesma coisa, a repercussão que o Covid vai vai 10 gerar anos, né? daqui 10 anos... Ou daqui 3 anos, daqui 5 né? anos. É diferente, por exemplo, de você pegar uma doença cardiológica, né? Infarto, que tem estudos de anos atrás, tem vários scores, várias coisas consolidadas. Não, é uma doença que ninguém sabe o que ela vai gerar no futuro. E assim, a gente fica preocupado. A gente vai... E agora também vocês têm que ter muito estudo sobre isso. É, com certeza. Mas, porque assim, fala, o médico nunca para de estudar, não né? para, porque a medicina muda. À medida que uma doença nova aparece, eu tenho que saber o que aquela doença causa. E aí que está a questão de não parar de estudar. A questão da faculdade, né? Só para fazer um gancho que eu pensei nisso agora. Eu sempre achei muito legal, desde a faculdade de medicina, eu admirava os professores que eram médicos. Porque para mim, ser professora me faz me manter atualizada. Verdade. Assim, a gente sabe que a vida é corrida, a gente sabe que tem dia que você está cansado, você quer dormir mais cedo. E eu ter aquele compromisso de dar uma aula, de estar atualizada porque o residente vai me fazer uma pergunta, e eu me sinto na obrigação de ensinar ele, de saber o que eu estou falando, porque ele está aprendendo comigo. Então eu acho. Mas eu acho muito legal também, porque eu também já fui professora. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você fala assim: você sabe que eu não sei? Eu vou pesquisar, eu vou ver para te responder e vou estudar junto com você. Não é legal isso? Se os meninos da residência forem assistir isso aqui, eles vão saber que eu estou falando a verdade. Muitas vezes a gente está sentado discutindo algum caso estranho, diferente, eu olho para a cara deles e falo, gente, eu não sei. Eu acho tão bonita essa pureza da pessoa. Vamos abrir o ela outro vê que ela, assim, ela também vai ensinar. Eu também tenho que buscar, eu também tenho que procurar. E a medicina a gente aprende muito na prática, aprende todo dia lidando com as situações ali. Então isso é muito verdade. E é isso, né? É estar sempre buscando estar atualizada e ter o conhecimento para trazer para o paciente, né? Que é a via final, aí é o que a gente busca. É fazer o bem para o paciente. Agora me conta um negócio. A geriatria tem uma subespecialidade, a subespecialidade, a sub da sub? Tem, tudo. Tem ainda? Tem, a gente não para a gente vai estudar o resto da vida, né? Assim, nessa toada de não parar, existe cardiogeriatria, existe endócrino-geriatria, tem tudo que você pensar. Se você quiser se subespecializar, isso é possível. Eu, inclusive, recentemente eu entrei numa pós-graduação, né, nessa toada de não parar, para estar me atualizando, né, principalmente assim, por conta da demanda de pacientes que eu estava tendo. Eu faço uma pós no Sírio, em São Paulo, sobre oncogeriatria. Nossa, que bom. Tratamentos de idosos com câncer ali, e tem uma interface também com o oncologista bem legal a respeito de avaliação. A gente avalia a toxicidade que a quimioterapia vai dar para aquele indivíduo, né? Sabe aquela história assim, eu tenho câncer, será que eu aguento uma quimioterapia? As pessoas falam muito isso para mim, né? E é exatamente, o objetivo disso é tornar objetivo algo que parece subjetivo. Então a avaliação de algumas escalas servem justamente para estar deixando o oncologista ficar mais confortável ao prescrever o tratamento. E agora aqui com o HCC, né? Isso aí é uma questão que o hospital de câncer hoje em dia, né, na mesma história da demência, a população envelhecendo mais, fazendo mais diagnóstico, então a tendência do câncer é se tornar uma doença mais prevalente, né? E assim, graças a Deus existem muitos tratamentos hoje, não é porque a pessoa tem câncer que ela vai morrer disso. Só que a gente precisa ter cuidado ao escolher o tratamento que vai ser feito, porque existe um leque de coisas aí. Bastante, então precisa estar bem atualizado. Você não sabe nem para que direção você toma. Né? Então assim, não é fácil tomar essa decisão de qual vai ser o tratamento, qual vai ser o remédio. Mas esse aqui pode fazer, né? Pode causar um problema no fígado, então a gente não vai usar porque ele já tem um problema ali, né? Então isso tudo precisa ser levado em consideração. É verdade. Agora me fala, para te procurar, como é que você tem plano de saúde? O que você faz? Porque,
tudo que você faz, você sobra tempo para o consultório? Sobra um pouquinho, né? A gente arruma tempo para tudo. Não é fácil, a correria da semana ela é intensa, mas acaba sobrando tempo sim, né? Eu tô atendendo aqui no espaço Vitalitá, o pessoal aqui me recebeu super bem quando eu voltei para Catanduva. E aí o atendimento é feito, né? Eu atendo pelo Padre Albino Saúde, que é o plano que acaba tendo muito relacionado com a faculdade. Planos funerários também acabam entrando nessa... E quem quer ter particular? Por exemplo, particular você atende também? Sim, atendo particular sempre. Inclusive, assim, se o paciente tem algum plano de saúde que eu não atendo, eu sempre dou um desconto na consulta. Que legal esse jeito de vocês lidarem, né? Porque às vezes fala assim, nossa, eu não consigo ir, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho Cabesp. Se você quiser vir aqui, você me dá um desconto, é isso? Sim, a gente dá um desconto para que fique mais acessível para o paciente, para que ele venha. E assim, até pensando que as pessoas não conhecem a especialidade para estar aqui e entender um pouquinho do que a gente faz, né? Acho que faz toda a diferença. Legal. Obrigado. Amei conversar com você. Eu também. Você tem uma dinâmica que é fora de série, você é rápida, você tem, olha, fiquei super feliz de te conhecer melhor. Obrigada, Denise. Eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade de contar um pouquinho, né, sobre quem eu sou, sobre o que eu faço. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, eu acho assim que a medicina nessa toada de mudança, né, a gente precisa deixar de ter essa noção de que medicina é só doença e pensar que medicina também é prevenção, né? Então, quando pensar que pode ter alguma doença, que tiver alguma dúvida a respeito de algo, eu sou a pessoa certa para procurar, para tirar essas dúvidas aí e poder direcionar um pouquinho os tratamentos. Legal. Gente, você viu que fantástica que ela é? Você gostou da entrevista? Mas vai lá no canal que tem outras também para você aproveitar e dar uma olhadinha.